T-Voz, sua TV online. E hoje no T-Voz, na série de entrevistas com os artistas locais e também da região, a gente recebe uma banda que é No Rastro. A gente vai falar um pouco do trabalho desta banda. Está aqui hoje com a gente o Felipe e também o Maílson. Obrigado, viu, pela visita de vocês aqui hoje para falar um pouco sobre o trabalho que vocês desenvolvem aqui na região. Muito obrigado. A gente agradece o convite, valeu mesmo. Para a gente começar, Maílson, como que vocês surgiram essa ideia de começar com essa banda? Como que surgiu essa ideia? Quanto tempo que vocês começaram também? A banda surgiu em 2012, né? Inclusive ideia minha e dele, do Felipe. A gente já tinha outras bandas, tocava em outras bandas cover, né? E a gente resolveu fazer um som próprio, vamos juntar, vamos tentar botar umas ideias em prática, fazer um som nosso. E aí a gente foi desenvolvendo aos poucos, e aí ele tinha contato com um rapaz que era o baterista, né? Que inclusive hoje é o nosso baterista ainda, o Fabrício. E aí ele já conhecia um cara que era baixista e tal, e assim começou. E a gente foi ensaiando aos poucos, criando cada dia o ensaio, o único ensaio ficava no mesmo riff de guitarra o tempo inteiro, até ir saindo alguma coisa, e daí foi surgindo a banda aos poucos. Agora, Felipe, quando vocês tiveram início, vocês apresentavam música de vocês, ensaiavam música já de vocês ou de outras bandas? Como que vocês fizeram isso? Desde o início foram músicas nossas, sabe? E a gente tem um cover só que é do Ratos de Porão, que é uma influência, só que desde o início a ideia era fazer só o som autoral, a música autoral mesmo. Mas como que foi o repertório? Vocês começarem a compor, a fazer o repertório, como que vocês pensaram nisso tudo? Cara, foi bem complicado assim, começar a criar, porque aqui na nossa região assim, o pessoal tem muita cultura do cover, né? De fazer cover, de tocar as músicas que influenciam a galera e tal. Então a gente também tocava. Então pra gente se desligar do cover para começar a criar o nosso, foi uma transição bem complicada, assim, porque ninguém é músico aqui, a gente faz tudo na base da vontade mesmo, assim, na raça, e ninguém estudou música ou fez algum curso, alguma coisa, a gente vai na raça mesmo, e foi uma transição meio complicada, só que a gente já tinha um caminho que a gente queria seguir, que era a questão de fazer um som mais pesado, cultural, com as influências das bandas que a gente sempre teve, e aí a gente começou a compor. Que nem eu te falei, no começo foi um pouco complicado porque a gente não tinha essa noção de criação. Então a gente ficou 3, 4 ensaios sem sair nada, sabe? Então aí aos poucos a gente foi criando, um tinha uma ideia, outro tinha outra, e aos poucos foi acontecendo a parte de criação, até chegar no EP que a gente lançou. E como que vocês se classificam, Felipe, hoje, né? A música que vocês fazem, que vocês produzem, como que vocês se classificam? Hoje a gente, como gênero, eu classifico a gente como metal hardcore, porque igual o Maílson falou, na parte do hardcore a gente é mais metal e na parte do metal a gente é mais hardcore, sabe? Quando a gente tá com a galera do metal, os caras falam, não, vocês são hardcore. Quando a gente tá com a galera do hardcore, não, vocês são mais metal. Então a gente fica bem nesse meio termo. Só que a gente também tem muita influência de punk, na contestação das letras, na ideologia, do que a gente acredita. Então a gente fica sempre andando entre esses três estilos, metal, punk e hardcore. O punk rock também. Punk rock que pra gente é um estilo assim extremamente respeitado e que influencia muito na parte das letras, que a gente contesta muita coisa. Na postura também. Na postura. Agora muitas pessoas vão se perguntar por que vocês não trouxeram instrumentos, porque geralmente as pessoas apresentam aqui na hora da gravação. Tem um motivo específico, né? Gostaria que você explicasse, Maílson, para as pessoas que vão assistir. Na verdade, o nosso som é meio complicado. A gente ainda nunca pensou em fazer uma versão acústica do nosso som. Eu não sei nem se tem como, para ser sincero, cara, porque como a gente usa afinação muito baixa e vocal gutural, eu acredito que não ficaria bom a versão acústica. Então por isso que a gente não trouxe o instrumento e geralmente não toca no som acústico.
Bom, vocês trouxeram 2 vídeos para a gente colocar, inclusive nessa entrevista. Um deles com fotos, né? Que Com vai ser, algumas fotos. vai ser o primeiro que a gente vai colocar aqui. O que é essa música? Eu queria que você explicasse um pouco, né, desse clipe que vocês fizeram, dessa música com essas fotos. Essa música, a ideia dela é um pouco de mostrar a força de vontade como fé própria, sabe? E as fotos é para mostrar que a nossa força de vontade, de a gente começar a criar e fazer, levou a gente para diversos lugares e a gente está tocando, sabe? E é um pouco que a música fala mesmo, de vontade própria, sabe? De não ficar esperando um milagre, como todo mundo imagina que vai cair alguma coisa do céu. Você acredita em você mesmo e força de vontade, foco, que você consegue chegar onde você quiser. Nada vai cair do céu se a gente não correr atrás. Se a gente não correr. Então vamos, a gente vai colocar agora essa música para as pessoas assistirem, para as pessoas verem, inclusive. Qual que é o nome dessa música? É de vocês também? Sim, é nossa. Faces da Realidade. Faces da Realidade. Então vamos lá, vamos colocar. Agora vocês vão assistir um pouco aí do trabalho desta banda.
vocês fazem as apresentações? Onde vocês costumam se apresentar? Como que surgem esses convites? A gente, no começo, a gente não tinha muito contato, mas o underground, ele proporciona contato com diversas bandas. Aí a gente toca num lugar, a banda se identifica com o som, a gente também se identifica com o som da outra banda, e aí começa uma união, sabe? Uma união intercidade, sabe? E aí eu vou pra uma cidade que tem aquela banda que eles convidaram a gente, aí eles falam pra outra pessoa que convidam a gente, e geralmente a gente toca mais na região mesmo, sabe? A gente já tocou em Minas, que foi o lugar mais longe que a gente tocou, assim. São Joaquim, vocês costumam não se apresentar muito, né? Que não tem muito, talvez, não digo público, mas talvez locais para se apresentar. Sim, sim. Aqui, nós tocamos 3 vezes aqui, né? A gente tocou no Caip Rock, que foi nosso primeiro show, foi aqui. E a gente tocou no Saturday Night, que foi aqui também, uma organização do pessoal lá. E a gente fez um ensaio aberto e tocou também. Realmente aqui é um lugar muito difícil para local. A gente tem alguns planos de organizar algumas coisas aqui, até para trazer bandas de fora para cá, né? Para fazer esse intercâmbio que nem o Felipe falou, a gente traz o pessoal para cá, o pessoal leva a gente para lá, assim, entendeu? Só que é muito complicado de local. Não tem uma casa de show específica. Tem algumas, só que é muito fora do nosso orçamento para organizar um fest, porque como geralmente a gente não lucra com a nossa música, a gente geralmente às vezes banca gasolina para tocar, aí chega lá, a gente consegue ainda vender um material, camiseta, adesivo, essas coisas, a gente dá um reembolso às vezes. Quando a gente sai no 0 a 0 a gente já é feliz. E às vezes a gente não tem condição de ter um aluguel, pagar um aluguel caro para ter um... E os outros lugares que tem, o pessoal tem um certo preconceito ainda, que os caras trazer esses metaleiros aqui vai quebrar tudo, vai virar mó porcaria, e os caras não deixam fazer isso, entendeu? Aqui em São Joaquim a gente observa a questão do alvará, a dificuldade que se tem. Sim. A gente até acompanhou uma vez que houve uma tentativa de realizar ali na lagoa da entrada da cidade. Só que ali a dificuldade porque é proibido eventos públicos no local. E temos aí a Festa da Soja, o recinto, que é um local muito amplo. E para trazer um grande número de pessoas também é um pouco difícil. Então há essa dificuldade aqui, né? Seria muito bom se tivesse um bar ou uma casa de show menor, não só pra gente, mas para todas as bandas da cidade que quiserem organizar alguma coisa, e não precisar a banda ter que não ter uma acústica legal, fazer um festival que às vezes o nosso som às vezes precisa de uma mixagem um pouco mais apurada, às vezes o lugar dá muito eco e não fica legal. Então uma casa de show, às vezes um bar que tivesse um espaço com as bandas, ia ser... o cara ia ganhar muita grana com a banda aqui. Agora, Felipe, a gente vê, eu até assisti o vídeo de vocês aqui um pouquinho antes de começar a entrevista, eu observei que são músicas bem pesadas, que exigem muito da voz. Sim. Como que é cantar esse tipo de música? Você vai fazendo os treinamentos vocais e tal, e você desenvolve um estilo próprio de cantar, sabe? Só que isso é uma técnica, sabe? É uma técnica, você força a sua voz sim, mas se você desenvolver a técnica da forma correta, você consegue começar a cantar com menos dificuldade, conseguir deixar a respiração um pouco mais aguçada para a próxima parte da letra. Aí isso vai com o tempo, sabe? No começo eu tinha muito mais dificuldade do que hoje, que já é mais fácil eu começar a cantar e ter dificuldades no meio da música. Mas durante uma apresentação, em algum show, alguma participação que vocês fazem, caso alguém peça uma música mais leve, talvez de outras bandas conhecidas, vocês também tocam? O que vocês falam para as pessoas? Geralmente os shows que a gente faz, a galera já vai sabendo que vai ouvir nosso som. Porque a gente sempre prezou isso desde o começo da banda. E muitas vezes o pessoal até comenta, nas bandas que são da nossa pegada, você podia tirar esse som e tal. Só que a gente preza muito por fazer o nosso, assim, sabe? Mostrar o nosso trabalho, que eu acho que às vezes a galera fica muito fixada em mostrar músicas que já são conhecidas e esquecem de si mesmo, você entendeu? De mostrar o trabalho
foi feito. Então, quando acontece de alguém comentar, a gente explica dessa forma, ó, cara, a gente tem essa ideologia, tem questão de afinação também, que a gente toca em afinação muito baixa, às vezes a maioria das músicas que a galera às vezes comenta da gente tocar, elas não ficaria tão legal com o nosso padrão de música, assim, entendeu? Então esses são os motivos que a gente não toca cover, questão ideológica e questão de logística, que a gente não teria como fazer. As bandas precisam também de uma certa identidade, que hoje a gente vê Sim. que muitos seguem, os artistas que já estão aí. Apesar disso, quais são as bandas que vocês se inspiram, no caso, até aqui no Brasil e outras bandas no mercado internacional? Eu me inspiro muito no Suicide Silence, no Raimundos, que aqui no Brasil é a minha banda favorita, no Ratos de Porão, que eu gosto demais também, no Sepultura, Slipknot, essas bandas mais pesadas. Slipknot é uma banda inglesa ou é americana? Slipknot é uma banda americana. Que é um som bem pesado, mas também é uma banda bem conhecida no mercado internacional. Sim, é uma banda que também fez a mesma... Lá eles têm essa cultura de acreditar no som deles, né? De acreditar no som que eles fazem. Lá é muito difícil você ver uma banda que toca em evento pequeno, os caras estão tocando cover, é muito difícil. Os caras geralmente já chegam com a música própria fazendo o som deles. Não sei se é impressão minha, mas ouvindo o som de vocês, vi que tem uma aparência também do Sepultura, uma certa influência. Sim. É isso? Sim, tem, não. O Sepultura influencia, não digo de forma direta, mas temos sim. Matanza também? Matanza também, a gente gosta muito de várias bandas assim. O Matanza não tanto, mas o Sepultura, assim, se fosse para colocar empareado, a gente seria mais a cara do Sepultura, assim, a gente tem bastante influência deles. Agora, vocês gravaram um EP? Sim. E na capa desse EP tem, inclusive, uma arte que vocês fizeram. Sim. O que significa, o que representa essa arte que vocês tentaram criar, que vocês criaram, na verdade? A ideia é que, como as nossas letras no EP falam muito dessa coisa do mau caráter, de gente que pensa em si só, que escraviza as outras em prol do próprio ego, a gente coloca a capa assim, no fundo, duas pessoas acorrentadas a um monstro superior, entendeu? Que no caso esse monstro superior é a raça ruim, só que as pessoas no fundo também são raça ruim por não acreditar que pode lutar contra isso, entendeu? É que hoje a gente vê que as pessoas estão cada vez mais individualistas, egoístas e pensando em si mesma, né? E é mais ou menos uma retratação do que acontece hoje no mundo, né? Do dia a dia. Especialmente no nosso Brasil também, que a gente vê Sim. como as pessoas estão sofrendo. Seria uma retratação disso tudo também? Sim, e é uma retratação de tudo isso e é uma crítica até nossa, pra gente ler a nossa letra e falar, pô, cara, eu tenho que melhorar nisso aqui também, sabe? É olhar para si mesmo e ver seus próprios defeitos. E basicamente o defeito que muitas vezes eu tenho é o defeito que outra pessoa tem também, você entendeu? Então as nossas letras são assim, são de conduta de falar, ó, não que a gente seja o dono da verdade, mas de chegar e falar, pô, cara, ó, essa atitude não é certa, né? Que tal você pensar e querer mudar e ser um pouco melhor para a sociedade, para o nosso país, entendeu? E agora a gente vai colocar o segundo clipe que vocês trouxeram, né, segundo vídeo que vocês prepararam para a gente colocar aqui na entrevista. Qual é o nome da música? Eu queria que vocês anunciassem também isso. O nome da música Fica na Sua, e ela fala de respeito, em primeiro lugar. E é de vocês também, composição. Então vamos lá, Fica na Sua com a banda No Rastro.
Respeito é pra quem tem. 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 Bom, agora para a gente finalizar, a gente encerrando nossa entrevista, você falou uma coisa interessante, talvez sobre o preconceito das músicas. A gente sabe que música é democracia. Sim, sim. E é importante essa interação de ritmos, de diferenças dentro da música. Eu já fui em vários festivais de rock, já participei em vários locais, em várias cidades, e realmente há uma diferença no rock, as pessoas são diferentes. E eu me deparei assim, nunca vi nenhum tipo de briga, nenhum tipo de violência em festivais de rock. Até rocks assim mais leves, músicas mais tranquilas e até um pouco mais hardcore, que a gente pode dizer, mais pesado. Nunca vi nenhum tipo de violência. E muitas vezes, muitos roqueiros nem fazem uso de bebidas alcoólicas. Grande parte, inclusive, eu percebi isso. Inclusive, no caso, eu e o Felipe na banda, a gente segue a cultura Stray Edge. Não faz muito tempo isso, mas a gente se identificou com a causa que é uma cultura de sem drogas, sem bebidas, curtir o rock de cara limpa, só pela adrenalina mesmo. Vocês não bebem, no caso? Não. No caso, eu e o Felipe na banda. O restante do pessoal, os caras tomam cervejinha e tal, né? Só que a gente se identificou com isso e estamos seguindo isso. Você vê muito isso no rock, Maílson? Porque eu conheço muitas pessoas que tocam rock, que cantam e realmente não bebem, não fazem uso de bebidas alcoólicas. Você vê isso também na prática, no dia a dia? Vejo isso e vejo também pessoas que às vezes bebem, mas bebem com a consciência, sabe? O cara bebe e não bebe para ficar tão louco assim e dar PT e acabar estragando a festa de outras pessoas, entendeu? Eu vejo, tem uma certa consciência. Claro que existem as exceções em todos os lugares, né? Assim, não estou falando que o rock é o melhor estilo santo do mundo. Tem pessoas que fazem coisas erradas, sim. Mas eu vejo uma consciência da pessoa estar ali pelo rock, não pela bebida. Em contrapartida, mas eu preciso falar isso também, que eu já acompanhei muitos shows sertanejos, de duplas sertanejas, até pessoas que cantam sozinhas, e a gente vê o que acontece. Grande parte dessas festas, ou quase todas, há brigas, discussões. Talvez até porque algumas dessas bandas têm letras que às vezes incitam isso, incitam, fazem apologia à bebida, ao adultério, à traição. Então, tudo isso regado à bebida alcoólica, muitas vezes termina em confusão. Então, grande parte dos shows sertanejos terminam em brigas, especialmente de casais, ocasionadas por conta disso tudo. É isso que vocês também observam? A gente observa isso, sim, igual você falou, assim, cara, a gente vê isso perfeitamente. E outra coisa, assim, apesar da nossa letra ser uma letra agressiva e o nosso som ser um pouco agressivo, a gente não preza em momento algum a violência, cara. A gente quer a paz de qualquer forma, assim. A gente não aceita briga. Se a gente estiver no show e tiver treta, pode ter certeza que a gente vai parar o show vai acabar. Que a gente precisa observar, inclusive, a letra que a gente ouve, porque muitas letras sertanejas, funk também, infelizmente, a gente observa a apologia às pessoas beberem. Porque cada pessoa faz o que quer, se a pessoa quiser beber, mas essa apologia de que beber é bonito, de que a felicidade está na bebida alcoólica, isso é muito ruim para o nosso país, né? Para as pessoas que ouvem. A música sertaneja também é uma música bonita, mas a letra muitas vezes é complicado, essa apologia que há
que é uma apologia velada muitas vezes. Sim, né? é a cultura do país. Né? A cultura do país é cerveja, futebol e carnaval. Não adianta a gente querer mudar isso porque talvez mude daqui vários séculos, mas é a cultura do país. Você vê empresas gastam bilhões com comercial de cerveja e isso é legal. Para mim, hoje eu vejo que a bebida ela é tão droga quanto qualquer outra. Você entendeu? Ela é, não digo porta de entrada, porque eu acho que cada um pode ter o controle em cima de si, mas eu vejo que tem muita propaganda e muita coisa em cima da bebida como se fosse algo legal, porque é a nossa cultura. Inclusive, eu acho que o Felipe também passou por isso, quando a gente chega num lugar, às vezes num churrasco, com a galera e fala assim, pô cara, toma uma aí, a gente fala, não, eu não tô bebendo, mas como assim, cara? Você parou de beber e tal? Sabe, é uma coisa até, a pessoa fica surpresa, a gente é até diferente por isso, sabe? A pessoa vê a gente como, puta, o cara não bebe. É estranho você não beber hoje em dia, você entendeu? Exatamente. E Felipe, pra gente fechar, qual que é a expectativa de vocês daqui pra frente, da banda? O que vocês almejam? Onde vocês querem chegar? Com o som que vocês fazem, né, com os ensaios, com as músicas que vocês compõem agora, com a gravação desse EP, inclusive? Para esse ano a gente espera continuar tocando em eventos, também passar a mensagem que a gente tem, a nossa ideologia e possivelmente gravar no final do ano e deixar tudo como está, porque está bem estabilizada a banda agora com essa formação nova, que no caso é o Mailson na guitarra, eu no vocal, o Guilherme que é o outro vocalista, o baterista que é o Fabrício, o Olavo, essa formação bem estabilizada. A minha expectativa maior é isso, deixar a amizade em primeiro lugar. Inclusive tem que falar que tem os outros integrantes, a gente o Olavo no baixo, o Guilherme que faz vocal junto com o Felipe, né? E eles não puderam vir, o Olavo, eu acho que deve estar trabalhando agora, o Fabrício é de outra cidade, né? De Puan. E o Guilherme não sei porque. Acho que ele tá dormindo. Sábado de manhã é um pouco complicado, né? Na verdade. Tá dormindo. Não, tá certo. Então, obrigado, viu, pela participação de vocês hoje aqui no T-Voz. É importante a gente mostrar, porque a música é democracia, né? De sons, das pessoas gostarem, acompanharem. E eu prezo para que as pessoas procurem ouvir músicas que edificam, que acrescentam, que tenham coisas a dizer, na verdade, né? Não aquelas músicas vazias, que não significam nada, que não acrescentam nada na vida das pessoas. Então acho que é importante tudo isso. E o que eu posso desejar para vocês é muito sucesso e que o plano de vocês dê certo. Obrigado. A gente agradece o espaço, parabeniza pela atitude, pelo espaço que vocês dão aqui para os artistas locais e espero que isso dure muito tempo, que um dia a gente possa voltar aqui. Com certeza. Então obrigado ao Felipe, ao Mailson, tem aí o Olavo, né, que é o Olavo, que é o baixista, o Guilherme, que é o outro vocalista, né, e o Fabrício, que é o batera. Ok, agradeço eles também, a gente entende que eles puderam participar, é normal, né, sábado de manhã não é fácil, as pessoas às vezes têm os compromissos à noite, às vezes as pessoas trabalham, a gente entende também, e mandar um abraço para eles também, obrigado, viu? Valeu. Bom, conversamos aí, portanto, com o Felipe, também com o Mailson, falando um pouco sobre a banda No Rastro e mostrando um pouco do trabalho.